E começo por agradecer a todos e a todas pela presença aqui no nosso webinar, que é organizado pelo Grupo de Trabalho Governança, Políticas Públicas e Estratégias da Associação Alimentar Cidades Sustentáveis, e hoje vamos falar sobre Sistema Alimentar Sustentável, como as mensagens simplistas condicionam a construção de políticas públicas. Isto é uma questão. Portanto, vamos contar com as apresentações de Tiago Domingues, do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, que falará sobre os mitos e contramitos sobre a sustentabilidade ambiental da alimentação. Depois, a Cecília Delgado, toda a gente já vai conhecendo aqui destas sessões, faz parte do grupo de trabalho Governança, Políticas e Estratégias, e que é da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e do CIST, Interdisciplinary Center of Social Sciences, e também faz parte da ARTS, e que nos guiará pelas lacunas no âmbito das políticas públicas, estratégias e projetos, exemplos e propostas para uma melhor articulação. Vamos fechar as apresentações com a Silvia Scaramuzzi, da University of Florence, Departamento de Agricultura, Alimentação e Ambiente e Floresta, que nos falará sobre os desafios da transição sustentável, sistemas alimentares e territórios na Europa, nova programação de PII e ação política. Após as apresentações, teremos cerca de 15 minutos para debate, pelo que sugerimos que, durante as apresentações, vão colocando as vossas questões no chat, porque assim vamos conseguir aproveitar melhor o tempo de debate. Antes de começarmos com as apresentações, queríamos agradecer muito a disponibilidade e a presença do Tiago e da Sílvia, que entrou agora neste instante, e de todas as pessoas que estão a participar aqui connosco. Queremos só também dizer que esta nossa associação é uma associação jovem, a Associação Alimentar Cidades Sustentáveis, e que procura trabalhar sobre a gestão holística do sistema alimentar. Esta nossa nova associação ganhava muito com novos associados, pelo que nós vamos colocar informação sobre a associação no chat e pedimos para vocês irem explorar o que nós fazemos e que, se acharem interessante se juntem a nós. Passo agora então a palavra ao Tiago Domingos para que possamos ouvir a sua apresentação. Muito obrigada a todos. Ok, bom dia, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de aqui estar. Deixem-me só pôr aqui a apresentação. Muito bem, portanto, o título da minha apresentação é Mitos e Contramitos sobre a Sustentabilidade Ambiental da Alimentação, e, digamos, estes mitos e contramitos são ideias simplistas, é isso que está em causa. Portanto, ideias simplistas em relação a questões ambientais associadas à alimentação e à produção agrícola, e aquilo que eu vou tentar aqui ilustrar aqui ao longo da minha apresentação é que tipicamente temos ideias simplistas de sinais opostos. Temos alguém a dizer qualquer coisa de simplista e errado por simplista num sentido, e depois alguém a dizer exatamente o oposto. E, digamos, esta polaridade de ideias simplistas não é uma boa ideia para seguirmos em frente. E depois, de certa forma, é aí que eu vou deixar a cena depois para o resto da discussão do seminário, que é como é que seguimos em frente no debate público e na influência que temos sobre as políticas públicas, em termos de usar adequadamente o conhecimento científico. Ora bem, e portanto, a minha apresentação vai ser basicamente um elencar de vários exemplos destes mitos e contramitos. Começo pelo primeiro, que é relativamente à agricultura biológica. Digamos aqui o lado do mito, para começar, depois já vamos ao contramito. O lado do mito é dizer que a agricultura biológica é a forma de agricultura mais amiga do ambiente. É uma ideia que anda por aí, uma ideia simplista, frequentemente usada como exemplo, quer-se fazer uma referência ao que é uma agricultura sustentável e refere-se à agricultura biológica, e é uma ideia que, por outro lado, tem tido muito reflexo em termos das políticas públicas a nível da União Europeia, o estabelecer, digamos, este benchmark como sendo a agricultura biológica a referência em termos de desempenho ambiental.
partindo ainda, e antes de entrar aqui diretamente aqui nos resultados que, nestes números que eu aqui tenho neste slide, o que eu gostava de salientar em primeiro lugar é que, digamos, uma tomada de posição à partida de que a agricultura biológica é o mais favorável para o ambiente, vem ele próprio de uma outra ideia simplista, que é a ideia simplista de que aquilo que é natural, assumindo que nós conseguimos definir o que é natural, que aquilo que é natural é bom e aquilo que é de síntese é mau. Na sua base, e principalmente na forma como atualmente está regulamentada pela União Europeia, a agricultura biológica baseia-se nesta, de partida, parte desta ideia simples. É aceitável o que for natural, o que for de síntese, não é. Digamos, na concepção original da agricultura biológica, era mais amplo e, de certa forma, houve um estreitamento da abordagem ao ser necessário fazer um regulamento em toda a União Europeia que se aplica desde o norte da Suécia até ao sul de Espanha, e, portanto, perdeu-se, alguma coisa se perdeu ao fazer esta definição. Mas, portanto, há, digamos, esta ideia à partida de que só porque não se usam produtos de síntese, uma forma de agricultura é mais sustentável. O que acontece é que depois, na sua situação atual, a agricultura biológica tipicamente tem produções mais baixas por unidade de área e, portanto, mesmo quando diretamente por hectare de agricultura biológica que praticamos, temos menos impactos ambientais, não podemos esquecer que se a produção for mais baixa, vai ser preciso fazer uma maior área de agricultura. Portanto, isto é uma questão base que tem que sempre ser analisada quando olhamos para a agricultura biológica. Levar em conta nas situações que são frequentes em que a produtividade da agricultura biológica é mais baixa, levar em conta a utilização adicional em termos de área. Ora bem, o que eu tenho aqui é um gráfico retirado do World in Data, que todos devem conhecer, ou os que não conheçam, recomendo fortemente que recorram a este site, porque é de facto um site muito sistemático e muito cuidadoso em apresentar informação relevante em múltiplos aspectos de sustentabilidade, sempre informação baseada na literatura científica, em artigos de qualidade, não quer dizer que os artigos não tenham erros e não tenham limitações metodológicas, mas é pelo menos um site onde nos aparece informação que está a usar o melhor conhecimento disponível em cada momento. Neste caso, este gráfico que aqui vem é de um estudo de dois cientistas bastante reputados, o Clark e Tillman, em 2017, foram fazer uma avaliação, uma revisão da literatura sistemática para compararem o desempenho da agricultura biológica com a agricultura convencional em 5 categorias de impacto ambiental, portanto, emissões de gases com efeito de estufa, utilização do solo, potencial de eutrofização, isto é, basicamente o potencial de criar poluição na água através de lixiviação de azoto e fósforo, que leva depois à degradação da qualidade ecológica das massas de água, potencial de acidificação, portanto, o potencial de levar à geração de chuvas ácidas e utilização de energia. E depois foi feita uma análise para 6 categorias de alimentos. Portanto, uma análise bastante exaustiva. No gráfico, o que vem é, portanto, na metade superior, digamos, portanto, para cada categoria ambiental e para cada tipo de cultura, por exemplo, aqui temos os cereais e o potencial de eutrofização, tem a gama de resultados que os estudos dão e depois aqui a bolinha indica a média. Quando estamos na parte superior, os métodos de produção da agricultura biológica são piores e quando estamos na parte inferior, os métodos de produção da agricultura biológica são melhores. Quando as barras atravessam o eixo, significa que temos incerteza, não é? Face aos estudos, não é possível dizer. Uns estudos indicam que é melhor, outros estudos que indicam que é pior. Digamos, a primeira impressão que temos deste gráfico é que, de facto, na situação atual, e eu saliento isto, porque depois voltarei a este tema, na situação atual, a agricultura biológica, em geral, é pior. Nomeadamente, é sempre pior no uso do solo, o que não é surpresa, porque isto tem a ver com o aspecto fundamental que eu já referi, de a agricultura biológica ter produtividades mais baixas, e é também pior em termos de emissões de azoto e fósforo, que estão associadas depois aqui ao potencial de eutrofização. Isto tem a ver, em grande medida, com dois aspectos da agricultura biológica, que é a utilização que tem benefícios de fontes orgânicas de nutrientes,
frequentemente está associada, por exemplo, a aplicação de estrume, a uma menor capacidade de controlar a forma como, por exemplo, o azoto é libertado ao longo do ciclo da cultura, e se o azoto for libertado pelo estrume de uma forma desajustada às necessidades da cultura, o que acontece é que vai haver excesso de azoto no solo e ele vai ser lixiviado para as águas e vai causar eutrofização. Por outro lado, há alguns aspectos em que neste estudo a agricultura biológica é melhor, que surge aqui concretamente no caso dos gases com efeito de estufa para o caso da fruta e no caso do uso de energia, mas só para cereais e laticínios e ovos. De qualquer forma, a mensagem global deste estudo é, na situação atual, a agricultura biológica é tipicamente, fazer agricultura biológica é tipicamente pior para o ambiente do que fazer agricultura convencional. Claro que aqui estamos a falar das médias de cada um, não quer dizer que não haja circunstâncias específicas em que seja melhor fazer uma certa prática de agricultura biológica do que fazer uma certa prática de agricultura convencional. O outro aspecto adicional, e aqui faço já referência a um artigo nosso, liderado pelo nosso grupo de investigação no técnico, em que fomos fazer uma análise global, portanto, para o mundo todo, de que forma é que diferentes opções em termos de agricultura, incluindo a agricultura biológica, de forma a que elas permitiriam alimentar a humanidade em 2050. Isto, portanto, assumindo dietas adequadas e levando em conta cenários de aumento de população. O que é que nós concluímos? No seu formato atual, e eu continuo a enfatizar isto, portanto, da forma como atualmente a agricultura biológica é praticada, ela, e assumindo, eu esqueci-me de referir isto, que era um pressuposto básico deste artigo, que é a não expansão da área atualmente utilizada para a agricultura no planeta, que é um critério fundamental. Aliás, até se devia acrescentar, devíamos ir mais longe do que isso, que é reduzir a área agrícola, mas, portanto, é um critério mínimo não expandir, porque se expandirmos mais a área agrícola, vamos ter perda de ecossistemas com valor ecológico, vamos ter desflorestação, vamos ter emissões de carbono associadas a essa desflorestação. E, portanto, é um critério mínimo não aumentar a área. O que é que acontece? Mantendo com a área atual e com as capacidades atuais que a agricultura biológica tem, não seria possível alimentar a população humana em 2050. Isto é por duas razões. Uma, a que eu já referi, já tinha sido referida antes deste artigo, que é simplesmente um problema de produtividade, querendo manter a área, não ser possível produzir alimento suficiente, mas nós neste artigo acrescentámos um outro aspecto fundamental e que ainda é uma limitação mais forte do que diretamente a produtividade da agricultura biológica por unidade de área, que é o problema do azoto. A agricultura biológica, um dos aspectos que tem é que recupera uma forma de fazer agricultura, que era a forma de agricultura que se fazia até ao século XIX, nomeadamente até à invenção por Haber e Bosch da capacidade de fixação de azoto da atmosfera e da produção de fertilizantes azotados, que veio a mudar completamente a nossa capacidade de alimentar a humanidade. Tanto que neste momento a metade do azoto que nós ingerimos, na verdade, metade do azoto que está nos nossos organismos é oriundo de fábricas de produção de azoto. Não tem problema nenhum que o elemento de azoto é exatamente igual, quer venha de uma fábrica, quer venha de uma fonte biológica, mas de facto neste momento este azoto de síntese é fundamental para alimentar a humanidade. O que é que acontece? Houve uma razão pela qual foi necessário inventar o azoto de síntese, e a razão pela qual foi necessário inventá-lo é que na agricultura biológica do final do século XIX, em todo o mundo, as fontes naturais de azoto não eram suficientes para produzir o alimento. Portanto, o que é que acontece? A agricultura biológica, para produzir alimento, precisa de ir buscar este azoto a algum lado, e isso implica usar área adicional, onde se semeiam leguminosas, onde vão animais pastorear, para ir buscar o azoto que depois é usado como nutriente na agricultura biológica. Ora bem, portanto, chegado a este ponto, é o ponto de dizer o mito de que a agricultura biológica é a forma mais sustentável de fazer agricultura está desmontado. Não é verdade. Agora, como vão ver várias vezes ao longo da minha apresentação, rapidamente há pessoas que se entusiasmam de quando desmontam um mito, criam um contramito. E o contramito, que é o que anda por aí também, é dizer de certeza que a agricultura biológica não é capaz de alimentar a humanidade. E, nomeadamente, este artigo nosso que eu estive a descrever vai nesse sentido, mas só até certo ponto.
porque precisamente o que depois nós analisámos neste mesmo artigo foi, com melhorias tecnológicas de práticas que hoje são previsíveis que podem ocorrer, a situação inverte-se. E como está aqui referido, com melhorias substanciais, mas plausíveis nos processos produtivos da agricultura biológica, é plausível que em 2050 a agricultura biológica consiga alimentar a humanidade. E, portanto, é um contramito, igualmente mito, dizer que é impossível que no futuro a agricultura biológica alimente a humanidade. Embora seja rigorosamente verdade que a agricultura biológica, tal como atualmente praticada, possa alimentar a humanidade. Não pode. Isso é perfeitamente claro. Agora, também é claro que há todo aqui um esforço de investigação e desenvolvimento que permite levar a agricultura biológica para esse patamar. Há, no entanto, que também que referir, e nós também analisamos isso neste artigo, que também as práticas, digamos, convencionais da agricultura também evoluirão até 2050 e, portanto, também elas próprias também atingirão patamares mais próximos da sustentabilidade que hoje não têm. Uhum. Muito bem. Isto foi Não aqui tá. o meu primeiro mito Não, e não, contra-mito. está só fora. Passando aqui ao segundo, que é o mito de que é mais sustentável, como regra geral, que é mais sustentável consumir alimentos produzidos localmente, e que formulo como frequentemente é indicado como uma condição sine qua non de sustentabilidade. Isto em inglês foi popularizado com o conceito de reduzir as food miles, reduzir a distância viajada pelos produtos alimentares antes de nós os consumirmos. Ora bem, o que múltiplos estudos têm vindo a concluir, e aqui eu refiro o mais influente de todos, é um estudo na Science, de Purin Nemeczek em 2018, que depois foi, entretanto, como habitualmente, apresentado de uma forma graficamente atraente neste site do Our World in Data, que vem aqui nesta figura uma análise sistemática. Isto é feito com base no que chamamos análise de ciclo de vida, em que vemos todos os impactos associados à produção, suponham, por exemplo, de um bife, que é o que aparece logo aqui em primeiro lugar no gráfico. Vamos ver todos os impactos, desde alterações do uso do solo, por exemplo, a desflorestação na Amazónia para fazer o pastoreio pelos bovinos, as emissões de gases com efeito de estufa que acontecem depois na própria exploração agrícola, as emissões associadas aos alimentos para animais, ao processamento depois a seguir à exploração agrícola, transporte, retalho, embalamento e depois finalmente a componente de desperdício. E o que podem constatar, olhando para este gráfico e indo desde produtos com muito baixo impacto ambiental, como veem aqui em baixo, até produtos com elevado impacto ambiental, o que podem ver é que a componente de transporte, que é este rosa escuro, é quase indistinguível. O peso em gases com efeito de estufa do transporte é negligível. E, portanto, do ponto de vista de gases com efeito de estufa, é irrelevante se um alimento é produzido aqui ou se é produzido nos antípodas. Aliás, há um caso, e eu falo explicitamente dos antípodas, porque há um caso muito famoso, de quando se começou a estudar esta questão dos food miles, em que houve um grupo de cientistas que fez um estudo cuidadoso, em que comparou o consumo de borrego em Londres, comparou borrego produzido localmente em Inglaterra versus borrego produzido na Nova Zelândia e transportado desde a Nova Zelândia até Londres, e a conclusão foi inequívoca. Do ponto de vista de gases com efeito de estufa, o impacto era muito menor recorrendo ao borrego produzido nos antípodas, na Nova Zelândia, e a razão é simples, e vem deste gráfico que estão aqui a ver neste slide. O transporte pesa muito pouco nas emissões, e, portanto, muito mais importante é produzir os alimentos nos locais onde é agronomicamente e ambientalmente mais eficiente fazê-lo. No caso que eu estava a dizer, dadas as condições produtivas da Nova Zelândia, é possível produzir de lá de forma muito mais eficiente, e quando eu digo mais eficiente é com menos emissões, neste contexto, menos emissões de gases com efeito de estufa por quilograma de carne, é muito mais eficiente produzi-lo lá, e depois o transporte pesa pouco. Talvez para dar também aqui uma intuição, porque isto tipicamente para quem não conhece, é um resultado que surpreende as pessoas, é preciso ter a noção de que a agricultura, do ponto de vista de gases com efeito de estufa, é um setor que tem, digamos, um perfil de impacto que é completamente diferente dos outros setores. Porque nos outros setores o impacto em gases de efeito de estufa deles, em termos de pegada de carbono, é dominado pelas emissões de dióxido de carbono devido à combustão de combustíveis fósseis. Na agricultura, essa componente tem um contributo minoritário,
porque a esmagadora proporção dos impactos, nomeadamente os que vêm aqui expressos nestas barras, nomeadamente os que estão associados à alteração do solo e ao que se passa na própria exploração agrícola, são impactos oriundos das emissões de metano e óxido nitroso, que são dois fortes gases com efeito de estufa, que são essencial e que têm um peso significativo no aquecimento global, mas que são essencialmente emitidos pelo setor agrícola. E, portanto, o que é que se passa? Nós, no setor agrícola, quando falamos de gases com efeitos de estufa, estamos essencialmente preocupados com a emissão de óxido nitroso e de metano. E o que se passa é que o transporte não tem emissões de óxido nitroso e de metano e, portanto, pesa aqui pouco. Olhando depois também para outras categorias ambientais, chega-se também à mesma conclusão de que o transporte pesa pouco. Recentemente houve aqui um alvitrar num estudo na Nature Food de que afinal o peso das emissões do transporte era maior. Eu acabo por relatar isto aqui porque talvez tenham conhecido este estudo e também porque não deixa de ser interessante em termos da dinâmica, digamos, da análise científica destes problemas complexos, que de facto depois constatou-se que, e podem consultar aqui esta referência que tem aqui no fundo do slide, constatou-se que este estudo estava pura e simplesmente errado. Já agora também é bom, mais numa perspectiva de sociologia da ciência, salientar este aspecto, que não é só porque um artigo científico é publicado numa revista de renome, como é o Nature Food, portanto uma revista do grupo Nature, com a marca Nature, isso não quer dizer que o artigo seja de qualidade e não quer dizer que o artigo seja correto. Evitando agora aqui o contramito contrário, quer dizer, do ponto de vista de sustentabilidade em geral, podemos ignorar se consumimos produtos produzidos localmente ou longe, naturalmente que aqui entram em jogo outros critérios de desenvolvimento sustentável, questões sociais, questões económicas, questões de ligação entre espaço urbano e espaço rural, questões de coesão territorial, que obviamente poderão, em imensos casos, ser mais legítimas para fundamentar que devemos fazer um consumo de alimentos local. O que eu aqui quero salientar é que são raríssimos os casos em que é melhor para o ambiente consumir, olhando estritamente do ponto de vista ambiental, são raríssimos os casos em que é esse o critério do transporte é um critério relevante. Ora bem, outros aspectos que é importante ter em conta quando analisamos o impacto ambiental dos alimentos. Por exemplo, vulgarizou-se a ideia de que, do ponto de vista ambiental, é mais amigo do ambiente usar os alimentos atualmente que são substitutos de leite de vaca, que depois é controverso se podem ser chamados de leite ou não, o leite de amêndoa, o leite de soja, o leite de arroz. E como podem ver aqui nestes gráficos, por exemplo, podem ver o primeiro, em que vêem que em termos de emissões por quilograma de produto, de facto as emissões do leite de vaca são muito superiores aos outros, mas se formos olhar para emissões, e é aquilo que nós chamamos de unidade funcional em análise de ciclo de vida, emissões em termos daquilo que nós queremos mesmo de um alimento como o leite, que é a proteína, se formos ver aí, o leite de vaca já vem cá para baixo, continua a ser pior que alguns dos outros, mas, por exemplo, muito melhor. Portanto, em termos de emissões por proteína fornecida, é muito melhor do que o leite de amêndoa ou que o leite de arroz. Outra discussão habitual neste contexto é dizer que nós não devemos fazer consumo de produtos animais de origem animal porque estamos a competir com a alimentação para fins humanos e estamos a fazer algo que é intrinsecamente ineficiente. Por que é que não nos alimentamos diretamente de plantas em vez de nos estarmos a alimentar de animais que se alimentaram eles das plantas e que a segunda lei da termodinâmica nos garante que existe ineficiência e desperdício de energia nesse processo? Ora, este argumento só é, digamos, e que é um argumento muito, muito generalizado, que é o argumento, digamos, aqui temos o mito de que é sempre mais sustentável ter um consumo de origem vegetal e mais sustentável por esta razão, pela suposta ineficiência de consumir produtos de origem animal. Este mito é falso, como tal, porque, como está aqui referido e aqui demonstrado aqui neste gráfico, a alimentação de animais é feita predominantemente com alimentos que não podem ser usados para consumo humano. Como podem ver pelo gráfico, a única componente que está aqui em que existe concorrência entre a alimentação humana e a alimentação animal são estes 13% de cereais, principalmente milho, que são dados a animais, principalmente suínos e aves. Toda a outra alimentação que é dada aos animais são alimentos que não poderiam ser ingeridos
por humanos. Portanto, isto desmonta o mito de que é sempre mais sustentável consumir, ou digamos, desmonta o mito de que é insustentável consumir produtos de origem animal porque eles estão em competição com a produção de alimentos de origem humana. Mais uma vez, alguns agarram na desmontagem deste mito para criarem um contramito de que não há problema nenhum de competição entre a alimentação dos animais e a alimentação humana. Este contramito é também falso, porque embora estes alimentos todos que aqui vêm, quase todos, não possam ser utilizados para a alimentação humana, uma parte deles, minoritária, mas uma parte muito significativa deles, é ainda assim produzida em terrenos agrícolas onde se poderia fazer produção para consumo humano. E, portanto, a competição existe. E, em suma, os animais estão-se a alimentar de alimentos que não podem ser, predominantemente não podem ser usados para consumo humano, mas em parte das situações estão a fazê-lo em terrenos que poderiam ser utilizados para a agricultura para consumo humano, e aqui neste aspecto o caminho para a sustentabilidade é claro, é, digamos, reduzir, transformar áreas que neste momento poderiam ser utilizadas para a produção agrícola, transformá-las para consumo, para a utilização para consumo humano, mas não ir atrás disso para fazer algo que, por exemplo, no caso de Portugal seria dramaticamente errado, que é eliminar a produção animal em países como em Portugal, onde temos pastoreio por bovinos, ovinos e caprinos em pastagens, como zonas do Montado, zonas pobres do interior e do interior centro e norte, que são terrenos agrícolas que, como a campanha do trigo demonstrou, não são adequados para a produção de alimento para consumo humano e precisam, portanto, a sua utilização é de facto como pastoreio e esse pastoreio é essencial para múltiplas funções ecológicas, nomeadamente a redução de combustível e a redução de risco de incêndio. Passando aqui só rapidamente pelos meus últimos exemplos, há também o mito de que para o ambiente é melhor consumir carne de aves e de suínos, e principalmente de aves, porque, nomeadamente com o argumento de que eles são mais eficientes que os ruminantes. E esse argumento é, digamos, bem expresso por este gráfico onde aqui veem, em que veem a eficiência de conversão de proteína para diferentes alimentos. E o que vem aqui, por exemplo, que as galinhas, ao produzirem ovos, conseguem converter 25% da proteína que ingeriram em proteína para consumo humano, enquanto, por exemplo, as vacas só conseguem converter 3,8%. Portanto, sob este ponto de vista, as galinhas são extremamente ineficientes e as vacas extremamente ineficientes. Agora, quando, se formos ver a métrica que é de facto adequada, que é a ingestão de proteína utilizável por humanos, o quadro inverte-se completamente. Vemos que os bovinos, por cada 0,6 kg de proteína utilizável por humanos, produzem 1 kg de proteína para a nossa alimentação. Portanto, eles estão a gerar proteína utilizável para a alimentação humana, basicamente porque vão buscar proteína, por exemplo, às pastagens, onde nós não podemos ingerir, e convertem em proteína que nós podemos ingerir, enquanto os monogástricos, isto é, aves e suínos, são extremamente ineficientes. Eles precisam de 2 kg de proteína que nós poderíamos ingerir para produzir 1 kg para nós. E, portanto, são ineficientes. Ora bem, eu vou terminar rapidamente aqui com o último caso, e é só para dizer, é um caso que é o caso do metano. O metano é um gás com efeito de estufa, como eu já referi, muito forte, e é um problema grave na produção de ruminantes. Lá está, é o contraste entre o slide anterior e este. Os ruminantes são muito bons, porque são muito bons a processar alimento que nós não podemos usar para produzir leite e carne para nosso consumo, mas por outro lado trazem este feature, não é bem um bug, porque é intrínseco à sua capacidade de processar forragens grosseiras, o facto de emitirem metano. O metano é de facto um problema ambiental. Eu já não vou ter tempo para explicar aqui a questão em detalhe, mas é só alertar-vos que anda por aí um contramito que diz que não há problema nenhum com o metano que vem dos ruminantes, que faz parte de um ciclo natural. Isto é falso. Depois até na discussão, se quiserem, eu posso depois detalhar. É de facto um problema ambiental significativo a emissão de metano pelos ruminantes. E, portanto, com isto concluo só aqui com um conjunto mais abrangente de observações sobre a existência destes mitos e contramitos, sobre a capacidade que a avaliação científica nos permite ter, e ao evoluir da ciência, de reconhecer a incerteza e a complexidade destas questões, sendo que isto não deve ser e não pode ser, e depois podemos retomar este aspecto na discussão, não deve ser e não é um obstáculo ao desenvolvimento de soluções que, reconhecendo a incerteza e a complexidade, em vez de as simplificarem inadequadamente, conseguem ainda assim constituir passos em frente em termos de sustentabilidade. E com isto termino. Muito obrigado.
Muito obrigada, Tiago. Já levantou várias, já aí fervescem os comentários no chat para depois com o debate. Eu vou passar a palavra então à Cecília. Cecília. Com som? Sim. Espera aí. Estava desconfigurado, talvez. Pois, é isso que eu reparei. Agora tenta lá outra vez. E põe um e-mail com conhecimento ao Paulo David. Ok? Pronto, ele está ausente. Continuamos. Está cortado. Neste momento ainda está cortado? Agora já está bom. Agora já está bom. Está? Tá. Só um momento, então. Bom, muito obrigada a todos por estarem presentes neste webinar. Queria agradecer ao Tiago, que me deixou imensas janelas abertas que eu tentarei abordar minimamente. Pronto. Só um momento, ele não passa. Passa. Pronto. Eu começaria por referir quais são as questões que eu vou tentar responder. As questões foram lançadas para este webinar, quais as principais lacunas de informação no âmbito das políticas públicas e como poderíamos articular melhor essa informação no âmbito das políticas públicas para a construção de políticas públicas mais eficazes. Eu vou-me basear em 3 projetos de investigação que realizei, um relativamente às questões da terra, outro e a terra para a produção de alimentos, outra relativamente ao clima e alimentação e outra relativamente à governança que se está ou não presente nas iniciativas em Portugal e tentarei depois responder a como podemos melhor articular a informação para que as políticas públicas sejam mais eficazes. Portanto, onde é que está a terra para a produção de alimentos nas políticas públicas relacionadas com a alimentação? Este foi um dos artigos científicos que eu irei aqui apresentar muito brevemente os resultados. Foram estudados um conjunto de políticas públicas a nível nacional, desde as políticas públicas de ordenamento, às políticas públicas de agricultura urbana, às questões das compras públicas, ao banco alimentar, economia circular e outras. Os resultados demonstram que a terra está presente principalmente no âmbito das políticas de índole territorial e no banco de terras. No entanto, como veremos mais tarde, esta presença de terra não implica necessariamente que essa terra é acessível. Muito rapidamente, sabemos que a terra para a agricultura raramente aparece nas políticas nacionais relacionadas com a alimentação, ou seja, não se tem em conta o acesso à terra e a sua preservação necessários para construir um sistema alimentar sustentável. Sabemos também que a terra é um recurso finito e escasso e que ela é necessária para a produção de alimentos e, nesse sentido, deveria fazer parte das agendas e políticas de investigação. E isso foi referido, de certa forma, no primeiro mito, que é a questão da terra, se a terra que temos é suficiente para a produção de alimentos e como é que essa terra tem que ser gerida. A questão das alterações climáticas, da agricultura e da alimentação. Estes resultados estão baseados numa análise de 14 planos e estratégias de adaptação climática em Portugal e a questão era perceber até que ponto as medidas de adaptação climática incluíam o tema da alimentação e a agricultura, isto tendo em conta que nós sabemos que o impacto na adaptação, nas alterações climáticas da alimentação e agricultura está contabilizado, diferentes estudos dizem que conta 26% a 30% e confirma-se aquele dado que o Tiago referiu de que o transporte não é de facto muito impactante nestas questões. Aqui num pequeno mapa vocês poderão perceber quais são as cidades que foram estudadas. O que é que os resultados nos dizem? Os resultados dizem-nos que destas
sem medidas e ações previstas no âmbito dos planos e estratégias de adaptação climática. Estamos a falar de planos que foram elaborados entre 2006 e 2020, apenas 10,8% dessas medidas e ação são referentes às questões da agricultura e da alimentação. Não obstante, nós sabemos que o impacto da agricultura e da alimentação nas alterações climáticas é de 30%. Sabemos também que, na sua maioria, mais de 60% dessas medidas são relativas às questões da produção no sentido de aumentar a produção local, outra questão que pode ser ou não controversa, e muito menos nas questões nas outras áreas da cadeia alimentar. Portanto, os resultados demonstram que a produção está a ser considerada, mas as restantes etapas da cadeia alimentar são muito menos consideradas ou nem sequer são. Por exemplo, as questões do desperdício alimentar não são consideradas como medidas de mitigação e adaptação das ações climáticas, a transformação também não é considerada, o consumo ou o transporte. Ora, isto é obviamente uma oportunidade perdida, uma lacuna, porque nós sabemos que a alimentação e a agricultura impactam 30% nas alterações climáticas, e os nossos resultados demonstram que apenas 10%, cerca de 10% dessas medidas são referentes a este setor. Por fim, um outro exemplo, a questão dos múltiplos pontos de entrada do sistema alimentar, e eu irei falar mais precisamente da governança. Portanto, isto foi mais um outro exercício de investigação, onde se tentava perceber se existia uma visão multidisciplinar no sistema alimentar em Portugal. Foram utilizadas duas bases de iniciativas, uma coordenada pela Faculdade de Nutrição da Universidade do Porto, que deu origem a um e-book chamado Alimentação nas Autarquias, e um outro e-book produzido pela, na altura, a Rede Alimentar Cidades Sustentáveis, que documenta 46 experiências. O e-book que vos falei das autarquias documenta 56 experiências. Para fazer esta análise, utilizamos como grelha a grelha das dimensões, ou as 6 categorias definidas pelo Milan Urban Food Policy Pact. Como devem saber, em Portugal este Pacto de Milão foi assinado oficialmente por duas cidades, Funchal e Torres Vedras, e pela região de Lisboa, e portanto este Pacto de Milão desenvolveu, para apoiar as suas mais de 260 cidades e regiões que neste momento assinaram o pacto, um marco de monitorização dividido por 6 categorias: a governança, as questões da dieta sustentável nutricionalmente, as questões sociais e de equidade, a produção alimentar, a distribuição alimentar e o desperdício alimentar. Os resultados da análise destas 96 iniciativas em Portugal demonstram que a questão da governança está muito pouca, portanto é uma lacuna nas iniciativas em Portugal, que há uma grande quantidade de iniciativas que estão no âmbito das dietas e saúde e nutrição em Portugal. A questão social também está presente, menos a produção, menos a distribuição, menos o desperdício alimentar, e depois há um conjunto de iniciativas que diz referência a outros setores do sistema alimentar. Portanto, nós sabemos que, embora exista um cenário promissor em Portugal, continua a faltar uma visão sistémica da necessidade de articulação entre estas várias dimensões do sistema alimentar em Portugal, e que a governança é uma das dimensões que está menos presente nas iniciativas em Portugal. Esta questão é pertinente porque na articulação o sistema alimentar implica uma série de dimensões: a dimensão social, a dimensão económica, a dimensão da saúde, a dimensão do ambiente, do território, etc. E, portanto, é importante que estas políticas e domínios tenham em conta as suas implicações noutros setores e noutras políticas públicas, e isso dificilmente acontece em Portugal. Portanto, em Portugal, as articulações entre os múltiplos pontos de entrada do sistema alimentar está a começar a acontecer lentamente, mas tem ainda um
longo caminho a percorrer. Eu queria muito resumidamente tentar criar aqui um pouco de pontos de entrada para debate em como poderíamos articular melhor a informação para que as políticas fossem construídas de forma mais eficazes, e eu gosto de utilizar estes 7 desafios à operacionalização da governança multiníveis, que também correspondem à articulação, e é importante refletirmos todos em conjunto o que é que se passa relativamente ao contexto de Portugal. E esses 7 desafios são as questões da assimetria de informação. Os atores têm diferentes níveis de informação e de acesso à informação, a capacidade científica e técnica de desenvolver os projetos, também a capacidade financeira para os implementar, a fragmentação social sectorial das políticas públicas, o desajustamento entre os limites administrativos e territoriais da decisão, as diferentes racionalidades dos atores envolvidos e um ponto fulcral que é a transparência necessária para a governança dos sistemas alimentares. Portanto, é importante refletir de que forma é que estes 7 desafios são relevantes para o contexto em Portugal, o que é que deve ser melhorado. Eu defendo que deve haver mais informação, e esse é o papel fundamental da Associação Alimentar Cidades Sustentáveis. Devemos também capacitar de forma mais coesa todos os atores que estão que fazem parte do sistema alimentar. A capacidade financeira é um problema fulcral no contexto português. A fragmentação sectorial das políticas tem que ser feita a nível de cima para baixo, mas ela é também construída através desta nossa capacidade de influenciar as políticas públicas. A questão dos desajustamentos entre os limites administrativos e territoriais em Portugal, que é uma questão fundamental que dificulta o desenvolvimento das estratégias alimentares, o reconhecer o diferente poder, as diferentes visões dos atores envolvidos de uma forma que eles possam ser neutralizados e que se possa construir de forma colaborativa, e por fim a questão da transparência em Portugal, que é fundamental para que tomemos melhores decisões e que podemos articular de forma mais eficiente as políticas públicas. Muito obrigada a todos e a todas. Tiveste num esforço para cumprir o tempo e até conseguiste dar-nos aqui uns minutos para o debate. Portanto, eu não vou demorar aqui a passar a palavra para a Sílvia, a quem agradeço mais uma vez estar presente. Sílvia, olá, se quiser partilhar aí, não sei se tem uma apresentação, se tiver pode partilhar. A Sílvia vai falar em espanhol, certo? Por isso, vamos só pedir para falar assim, não como a Cecília, tão depressa, um bocadinho mais devagar para todos entendermos, pode ser? Bueno, ¿se ve la presentación? Sí. Sí, y se escucha bien. Sí, sí. Sí, bien. Entonces, antes que todo, perdón. Antes que todo, muchas gracias por la invitación, muy agradecida, espero que todos entiendan mi español. Claro, estoy con 2 idiomas extranjeros, acá intentando comprender el portugués y hablando español, entonces espero que todo va a estar bien. Y quiero agradecer mucho a la Red Alimentaria Ciudades Sustentables para invitarme. Es la primera vez que hago una ponencia en Portugal, pero estuve en Brasil recién invitada exactamente para hablar de estos temas. Entonces, muy, muy agradecida. Y también un saludo especial a Artur Cristóbal, que es un colega, pero también un querido amigo y que está aquí hoy. Bueno, como hizo la colega Cecilia Delgado, aquí hay los tópicos que nos pusiste, pero lo que yo voy a abordar son principalmente el tópico 2 y 3. Porque sin duda esas son cuestiones de frontera y son cuestiones con las que me estoy enfrentando mucho a nivel europeo.
Se ha hablado mucho ya de pensamiento sistémico, de enfoque sistémico a los problemas que estamos discutiendo. Este enfoque se está adoptando en muchas publicaciones, pero aún no está muy claro y muy compartido para todos lo que se entiende por eso. Entonces, todavía nos preguntamos qué queremos decir con este concepto, cómo lo podemos aplicar de forma significativa y qué puede aportarnos más en términos de esfuerzos de investigación e innovación. ¿Cómo estos retos se están enfrentando a nivel europeo? Hoy voy a compartir un poco la experiencia que yo tuve en los últimos 2 años con el Comité Permanente de Investigación Agrícola del SCAR, que es un comité de apoyo para la Comisión Europea en el diseño de la investigación agrícola. Y en este comité hay un subcomité que se ocupa exactamente de sistemas agroalimentarios. Y yo tuve la leadership de un contrato marco de apoyo a este comité. Y esto me dio la oportunidad de, junto a mi equipo, de investigar el tema de las brechas, de las necesidades en términos de investigación y de apoyo a las políticas en los sistemas agroalimentarios a nivel europeo, con un contacto muy cercano con la Comisión y también con investigadores y representantes de los ministerios de muchos países europeos. Entonces, a nivel del SCAR, del Standing Committee on Agricultural Research, y de la estrategia Food Systems 2030, este es el enfoque sistémico que se adopta. Se adopta un enfoque en el que los sistemas agroalimentarios son relevantes como enfoque porque se va a identificar todos los múltiples actores que están en los sistemas, sus actividades, pero sobre todo sus interacciones. Se intenta comprender bien cuáles son las interdependencias entre las acciones y los actores. Estas interdependencias en términos de objetivos de un actor y reacción que estos objetivos puedan determinar en otras partes. Esto ayuda mucho también a identificar las palancas eficaces del cambio. Es decir, que nosotros hoy estamos intentando apoyar un cambio, una transición sostenible de los sistemas agroalimentarios. Entonces, ¿cuáles son las principales lagunas de información? ¿Cuáles son las brechas para el diseño de las políticas públicas y de los proyectos de investigación? Esto fue exactamente lo que nos pidieron al interior del Comité Food Systems del Standing Committee on Agricultural Research. Es decir, que nos compartieron la SRIA, es decir, la Strategic Research and Innovation Agenda, que viene de ser publicada para la transición de los sistemas agroalimentarios y para la identificación de las áreas de investigación e innovación, que tiene algunos pilares, algunas palancas fundamentales, algunas áreas de interés.
y estas son muy cercanas de lo que Cecilia también nos ha identificado como temas fundamentales. Es decir, los temas son, antes que todo, cambiar nuestra forma de comer, change the way we eat, en términos de transición hasta dietas sanas y sostenibles, a través de la modificación del entorno alimentario, del comportamiento de los consumidores para promover el consumo sostenible de alimentos seguros, sanos, nutritivos, asequibles, accesibles, equitativos, también culturalmente aceptables. Cambiar la forma de gobernar. Cecilia ha subrayado mucho como el tema de la gobernanza a nivel portugués sea relevante y todavía como un área en la que se necesita mucho en términos de investigación, pero también de acción. Cambiar la forma de procesar, es decir, de suministrar los alimentos, de procesar, de abastecimiento. Cambiar la forma con la que nos conectamos, es decir, cómo realizamos este compromiso ciudadano. Cecilia nos hizo ver toda la investigación que hizo al interior del Milan Food Pact, pero el término de involucramiento de los consumidores, de la reorientación de los consumidores al interior de los sistemas agroalimentarios es muy relevante al interior de la estrategia. Hay también otras 4 áreas relevantes que se identifican como la necesidad de recursos y programación comunes, de un observatorio sobre los sistemas agroalimentarios que pueda darnos datos métricos sobre evaluaciones y para hacerlas y también para diseñar perspectivas. Una tercera área que se relaciona mucho con el intercambio y la ampliación de conocimientos, que es knowledge sharing, que es exactamente lo que estamos haciendo hoy aquí, es decir, cómo adaptar los sistemas de conocimientos, la plataforma de innovación y las interfaces entre política, ciencia y Aqui a ver sociedad. uma cena sobre alimentação e agora está uma espanhola. Y realizar un knowledge hub, un centro de conocimiento que pueda ser una red de laboratorio de investigación transformadora de los sistemas agroalimentarios. Entonces, dentro de este marco, nos pidieron de comprender cuáles fueran las áreas que ya no están cubiertas por proyectos europeos ya financiados, en curso o ya terminados en los últimos 4 o 5 años, y realizamos este report que fue publicado al inicio del año pasado por la Comisión Europea, que identifica exactamente las necesidades y las brechas en términos de investigación e innovación para la transición de los sistemas agroalimentarios a eso de la sostenibilidad. Lo que me gustaría compartir con vosotros aquí, porque se está hablando mucho también de cómo hacer todo eso, cómo identificar las brechas, es que nosotros adoptamos una metodología que se llama portfolio análisis, que yo traducí con análisis de cartera, una metodología codiseñada al interior del comité, en la que nosotros hicimos un mapeo de proyectos que
tenían un enfoque sistémico, y eso no era fácil porque, como Cecilia ya ha dicho, no siempre en los proyectos se adopta este enfoque sistémico. Hicimos un análisis y una síntesis de la visión general de los proyectos a través de métodos cuantitativos con descriptores identificados conjuntamente con los miembros de la comisión. Y después seleccionamos unos proyectos significativos e ilustrativos de las áreas de interés de la Strategic Research and Innovation Agenda y recompilamos los datos para identificar las necesidades. Fue un proceso largo, todo está en el reporte que puedo compartir con los que quieran. Y aquí, muy rápido, las palabras clave que identificamos y cómo identificamos los proyectos, seguro a través de todas las bases de datos más relevantes, pero no solo en Cordis, es decir, no solo proyectos Horizon, sino muchos otros proyectos relacionados con otras líneas de financiación. El criterio obligatorio fue que tenían que adoptar un enfoque sistémico, y después, esto creo que sea importante, otro criterio prioritario es que tenían que ser relacionado con fases posteriores a la cosecha de alimentos. Es decir, que tenían que incluir fases también de procesamiento y de mercadeo de los alimentos. Y aquí veis también otros componentes relevantes, el hecho de que tenían que ser interdisciplinarios, adoptar un enfoque multipartido, métodos de investigación participativo, etc. Clasificamos antes que todo los proyectos en términos de grandes áreas temáticas identificadas por Achtenbosch, que es un investigador de Wageningen, en un report previo. Y vimos que los proyectos abordaban en total muchas de las áreas temáticas ya identificadas, y la mayoría, 21, se trataban del tema de Food System Transition, es decir, de la transición de los sistemas agroalimentarios. El paso después fue de identificar cómo estos proyectos se relacionaban con las áreas de las RIA principales, es decir, Change the Way We Supply, We Govern, Eat and Connect. Pero esto no nos dio suficientes insumos en términos de brechas, es decir, que la mayoría de los proyectos de cualquier forma enfrentaban todas estas áreas. Por eso pensamos de identificar después cuáles eran las áreas prioritarias identificadas por cada proyecto. Y aquí tuvimos la sorpresa. Es decir, que la mayoría de los proyectos se relacionaban con la área más tecnológica de transformación, es decir, change the way we process and supply food, mientras que en línea con lo que ya ha sido dicho por Cecilia, el área de gobernanza, de cambio de forma de comer y de conexión no representan habitualmente áreas prioritarias en los proyectos. Y sobre todo, el cambio de la forma de comer es enfrentada de forma prioritaria solo por 3 proyectos. Para la identificación de las brechas y de las áreas que no que no están suficientemente analizadas por relación
a las áreas identificadas a la SRIA, hicimos una tabla de síntesis que aquí no voy a describir, pero solo para hacer comprender cómo sobre estas áreas se van a identificar también las áreas de financiación por parte de la Comisión Europea de los próximos proyectos o de las próximas convocatorias Horizon Europe. Y esto está muy relacionado también con la nueva parcería europea para sistemas agroalimentarios sostenibles. No sé quién sabe que hubo una convocatoria, creo que estoy segura que algunas entidades portuguesas son partes de la parcería que se constituyó después de esta convocatoria. La convocatoria es parte de la Horizon Europe Partnership y está exactamente en el cluster 6, Safe and Sustainable Food Systems. Fue aprobada. Nosotros como Universidad de Florencia somos parte de la parcería, pero lo que me gustaría subrayar es que el enfoque adoptado es exactamente lo que estamos discutiendo aquí ahora. Es decir, en la parcería se tiene antes que todo que analizar cuáles son las necesidades a nivel europeo para apoyar acciones eficaces de desarrollo de sistemas alimentarios sostenibles, seguros y saludables. Aquí veis cuál es la vision. Y tenemos 87 socios, que es algo que es muy difícil que coordinar. Hay 42 organizaciones de financiación, es decir, funding organizations, y 45 research performing organizations, es decir, que hacen actividades de investigación. Creo que sea muy interesante compartir aquí con vosotros que la parcería es en realidad abierta, es decir, que va a durar 10 años, pero después de 2 años se pueden hacer amendments y nuevos socios pueden entrar. Sí, interesados en algunas actividades y en la forma de gobierno de la parcería. Este es el plan de trabajo. Nosotros como Universidad de Florencia vamos a tener la leadership de algunos task leaders en el diseño y el update de la SRIA, de la Strategic Research and Innovation Agenda, y también en el Food System Observatory. Así, aquí veis cómo es muy relacionada con la Strategic Research and Innovation Agenda, también en términos de nombres de los diferentes paquetes de trabajo. El tema de los datos, no solo cuantitativos, sino también cualitativos para el diseño de las políticas, pero también para el diseño de las áreas de investigaciones futuras, va a ser enfrentado en el Food System Observatory. Nosotros hemos apoyado mucho la necesidad de tener un enfoque que tenga en cuenta mucho las diferentes necesidades a nivel regional, que podamos tener sitios centinelas, es decir, sitios donde se está desarrollando esta transformación sostenible, que puedan ser buenas prácticas y que vamos a identificar en diferentes países europeos. Entonces me parece lindo compartirlo aquí porque quizás podamos identificar un sitio relevante también en Portugal. Y para terminar,
quería dar unos insumos también sobre la última pregunta. Siempre en términos de enfoque a nivel europeo, pero también en términos de enfoque desde abajo hacia arriba, es decir, bottom-up approach, que me gustaría verdaderamente subrayar y compartir, así como la importancia de los procesos participativos, multiactor y multinivel. Aquí hay hoy presente no solo miembros de universidades y de entidades de investigación, hay también muchos otros actores. Estos son fundamentales para la transición de los sistemas agroalimentarios. Y es lo que en el Independent Expert Report, Everyone at the Table, que fue recién publicado por la Comisión Europea, se subraya mucho. Es decir, que en este reporte se subraya como para lograr a una transición de los sistemas, antes que todo se tienen que tener en cuenta diferentes perspectivas. Y así el papel que vosotros jugáis como asociación me parece muy relevante, porque se tiene que combinar conocimientos tradicionales, experiencias regionales, para que las interfaces entre ciencia, política y sociedad no más se habla de Science Policy Interfaces, sino de Science Policy Society Interfaces. Es muy relevante porque se tienen que desarrollar, y aquí son identificadas muchas funciones diferentes. Se tiene que implicar a las partes interesadas, a los stakeholders, a través del diálogo. Y aquí vosotros ya lo estáis haciendo, me parece muy relevante. Se tienen que crear capacidades que garantizar el acceso a los datos, que muy a menudo no son accesibles, que utilizar modelos previsionales y de escenario, que elaborar informes de evaluación independiente. Muy a menudo la evaluación no es bastante independiente, y crear un foro para la diplomacia para que se logre una estrategia compartida de transición. Esto debería respaldar acciones y políticas que conduzcan a una transformación de los sistemas, porque las partes interesadas deben estar informadas por los mejores conocimientos científicos, por los datos, por las perspectivas de todos los actores de los sistemas alimentarios para reforzar una inteligencia colectiva y transformaciones significativas. Para ir a la conclusión, algunas consideraciones finales exclusivamente desde la perspectiva de mi grupo y de las actividades que recién estoy liderando. Es muy importante siempre codiseñar de forma participativa también las metodologías que se van a implementar. Nos parece que esta portfolio análisis o metodología de cartera pueda representar en algunos casos un enfoque eficaz y tenga una importancia para una creación de bases de datos útiles para diseñar nuevos proyectos de investigación e innovación, para no repetir lo que ya ha sido financiado. Y también sobre la base de necesidades y lagunas no cubiertas, creemos que este análisis de cartera pueda contribuir también al desarrollo y la aplicación de la Strategic Research and Innovation Agenda, en la identificación de las principales necesidades, en alimentar esta parcería que se llama Future Food Partnership, a nivel conceptual, porque todavía, y así he empezado, no estamos
satisfecho de la conceptualización que se hizo de los sistemas agroalimentarios sostenibles. Se puede realizar inventarios conjuntos de datos abiertos y compartidos que todavía no son presentes, por lo menos de forma satisfactoria. Esperamos que este Food System Observatory pueda ayudarnos por lo menos en el diseño de cómo hacer todo eso. Y también desarrollar metodología y herramienta para evaluar el impacto de los proyectos, que a menudo es muy limitado, por lo menos en términos de evaluación. Y aquí concluyo, estoy lista para las preguntas y perdona si fue un poco larga. Gracias. Francisca, passo a palavra para ti, para dares. Muito obrigada, Sílvia. Obrigada, Sílvia, muito obrigada a todos os oradores. Vamos então agora ter um momento de discussão. Eu começaria por ler algumas das mensagens que estão no chat e depois deixamos a discussão, enfim, fluir livremente. Eu vou só ler algumas mensagens que ficaram um bocadinho para trás e acho que são dirigidas ao professor Tiago. Então, as primeiras duas são da Francisca Guzmão e são para o professor Tiago. A primeira é se há estudos, informação sobre a eficiência de outras técnicas como a permacultura e a agricultura sintrópica. Então, imagino que se esteja a referir ao primeiro mito que referiu. E a segunda é quanto à capacidade de alimentação da população mundial e se contemplarmos uma alteração na dieta de base da população, ou seja, passarmos de uma dieta de base animal para uma de base vegetal, se isso impactaria a agricultura que precisamos ou que temos de praticar. Então, eu começo com estas duas perguntas. Ok, muito obrigado, Francisca. Muito obrigado, Francisca, e muito obrigado, Francisca, pelo resumo das perguntas e pelas próprias perguntas. Ora bem, do ponto de vista de análises, como a permacultura e a agricultura sintrópica ainda são, digamos, atividades mais restritas, eu ainda não encontrei, eles ainda não me apareceram em estudos sistemáticos, como aqueles que eu apresentei da agricultura biológica. Eu a nota que posso fazer em relação à permacultura e à agricultura sintrópica, do que eu conheço, e atenção, não é de todo áreas em que eu seja especialista, é que eu penso que muitas das pessoas que praticam estas duas formas, que são no fundo, elas nem são necessariamente, as pessoas não se definem necessariamente como fazendo agricultura biológica, mas tipicamente também estão a cumprir os princípios da agricultura biológica. E o que eu tenho verificado, por exemplo, um exemplo que eu conheço e que muitos aqui conhecerão, que é o caso da herdade do Freixo do Meio, com o Alfredo Cunhal Sendim, e um aspecto que eu não tive a oportunidade de notar antes, mas que posso notar agora, é que em muitas pessoas que praticam com seriedade e com profundidade a agricultura biológica, e obviamente o Alfredo Cunhal Sendim e a herdade do Freixo do Meio são um exemplo, há o reconhecimento de que é possível fazer agricultura, dentro da agricultura biológica, a agricultura melhor e a agricultura pior. E, portanto, há pessoas a procurarem formas de fazer agricultura biológica melhor, respondendo à parte das críticas à agricultura biológica, algumas que eu formulei e outras que eu não formulei. E nesse aspecto eu acho que a permacultura e a agricultura sintrópica são claramente exemplos disso. No fundo é ser ainda mais exigente na forma como fazemos agricultura biológica, em alguns casos até recuperando alguns daqueles que eram os princípios originais da agricultura biológica, tal como foi formulada em Inglaterra e na Alemanha na primeira metade do século, e que, como eu referi, depois foram um tanto perdidos com a simplificação e com a normalização que veio com a regulamentação comunitária. Em relação à segunda pergunta sobre a alimentação, agradeço a pergunta porque me dá a oportunidade para falar de um aspecto daquele nosso artigo que eu não tive tempo de referir. Nós naquele artigo também analisámos, em conjunto com tudo o resto, e portanto fizemos as combinações todas, também analisámos alterações de dieta e considerámos desde a dieta convencional, digamos a atual, até lacto-ovo-vegetariana e depois puramente vegetariana. O que se passa é, e nesse aspecto são conclusões semelhantes àquelas que outros estudos têm obtido, uma redução de consumo de produtos de origem animal, nomeadamente carne, não tanto o leite e os ovos, e atenção, pensando em 2050, estamos a falar de redução em 2050 em relação a populações como, por exemplo, a China,
que, à partida em 2050, terão mais consumo de produtos de origem animal do que têm agora. Portanto, é uma redução em relação a isso, em relação àquilo que aconteceria em 2050. Não há dúvida que facilita a procura da sustentabilidade, reduz gases com efeito de estufa, reduz a utilização da área. Lá está. É mais ou menos importante consoante a evolução tecnológica que ocorra. Isto é uma incerteza fundamental que nós temos sempre em termos de questões de sustentabilidade. Se a evolução tecnológica for menos pronunciada, estas alterações de dieta são fundamentais. Portanto, digamos, numa perspectiva conservadora, se nós assumíssemos que as tecnologias agronómicas de 2050 eram as de agora, era absolutamente essencial fazermos alterações drásticas de dieta. Agora, nós temos indicações da ciência e da tecnologia que vai haver evolução que não exige alterações tão drásticas. Agora, o que foi claramente uma conclusão do nosso artigo, e nesse aspecto é mais próprio do nosso artigo, de todos os trabalhos semelhantes que têm sido feitos a nível global, é que como nós olhamos para a questão do azoto, nós fomos capazes de incorporar no modelo agora a ligação entre a dieta e o tipo de agricultura. O que nós concluímos inequivocamente, e isso até não é iluminado por evolução tecnológica que aconteça a 2050, é que o que é impossível fazer em 2050, pelo menos com o que nós podemos agora alvitrar que vai acontecer em 2050, o que é impossível fazer em 2050 é ter simultaneamente toda a população humana com uma dieta de base vegetal e a fazer agricultura biológica. Não é compatível o consumo estritamente vegetariano e a agricultura biológica. E porquê? Porque a agricultura biológica, como eu referi, tem um handicap fundamental que precisa de ser abordado, que é o azoto, e a utilização de animais é fundamental para, basicamente o que vai acontecer é como o que eu já referi para Portugal, temos animais que vão a terrenos de pastoreio, onde vão buscar azoto e proteína, que depois trazem diretamente para a alimentação humana na forma de leite e carne, e trazem na forma de estrume para a produção vegetal biológica. E, portanto, não é... Isto pode mudar, mas com o que sabemos hoje, não é plausível conseguir fazer uma agricultura biológica sem animais e, portanto, não é depois eficiente fazer uma alteração drástica. Não é que se quer que isso fosse plausível pensar que aconteça, mas obviamente nós em termos científicos pensamos nos cenários extremos, mas, portanto, em termos de cenários extremos, não, querendo conjugar biológico e 100% vegetariano ou plant-based, não é compatível. Muito obrigada. Houve também uma questão em relação ao transporte, ou seja, se o tipo de transporte influenciaria os smiles que abordou. Sem mínima dúvida, e portanto, e penso que até estava referido na pergunta, o transporte por avião é extremamente problemático, claro, e portanto, o transporte por avião é a exceção no sentido em que aí faz diferença. O que acontece é que atualmente no sistema alimentar global, as emissões oriundas, as emissões de gases com efeito de estufa e outros impactos ambientais, mas portanto focando nas emissões de gases com efeito de estufa, oriundas do transporte por avião de produtos alimentares são negligíveis, portanto, claro que nós depois podemos focar-nos no facto que vamos ao supermercado e podemos comprar a manga que veio de avião e a manga que veio de barco, e está lá essa opção, mas é de facto, no cômputo total, é quase negligível o impacto que vem do transporte por avião. Obrigada. A questão seguinte foi feita pelo José Mourinho. Eu não percebo se é bem uma questão, se é mais uma provocação, mas diz que a aplicação de adubos químicos aumenta a produção em quantidade, mas não em qualidade, e que destrói o microbioma do solo e o seu teor de matéria orgânica. Não tenho uma Vejamos, questão... Exatamente. certo, sim, mas eu posso comentar. Digamos, o que acontece é que é assim, é uma afirmação que é parcialmente verdadeira e parcialmente falsa. Digamos, seria um mito tomá-la como verdadeira e seria contra o mito tomá-la como falsa. Portanto, sim, não há dúvida, e digamos, muito de quem trabalha em agricultura biológica, em agroecologia e por aí fora, é do reconhecimento de que a forma simplificada de trabalhar da agricultura moderna teve os seus sucessos indiscutíveis, mas tem problemas, e nomeadamente tem problemas pela destruição que faz da ecologia do solo. Portanto, a priori e de uma forma genérica. E de uma forma como ainda hoje é praticada, e nomeadamente muita da expansão da agricultura intensiva que nós temos em Portugal hoje em dia tem essas características. Agora, isso não quer dizer que uma combinação judiciosa de adubos de síntese com o reconhecimento do funcionamento da ecologia do solo, não quer dizer que não seja compatível. Portanto, certo, em grande medida é permanentemente esta a minha mensagem. O bom caminho é buscar o melhor de ambos os lados. Sem dúvida que nós precisamos de estudar, de trabalhar, de conhecer imenso o funcionamento da ecologia do solo,
e portanto temos que levar isso em conta. Isso não quer dizer que não haja produtos de síntese, não haja algumas das ferramentas da agricultura convencional que, se inteligentemente conciliadas com o nosso futuro conhecimento que hoje não temos da ecologia do solo, possam ter a melhor solução. Francisca, não estamos a ouvir. Muito obrigada. A próxima questão também é para si, da Francisca, e, enfim, se alguém quiser dizer diretamente as questões, fica à vontade. Francisca, só estou a ler porque não vi microfones abertos. A Francisca diz que pede para elaborar um bocadinho na questão de áreas utilizadas para produzir ração, se estas poderiam ser utilizadas para a produção de comida humana ou se devolvidas à natureza. Ou seja, ela pergunta o que quer dizer que apenas uma parte poderia ser utilizada para a produção de alimento humano. Ora bem, portanto, isto é baseado até num artigo que está lá, por acaso está lá citado está lá citado no slide e depois também está citado no outro slide. Portanto, o que se passa portanto, isto foi baseado numa avaliação global, encontrando áreas, digamos, em agronomia tipicamente faz-se caracterização de potencial dos solos, em termos de condições de solo e de clima para diferentes produções. E, de facto, o que se constata é que há áreas que, pelo menos com as atuais tecnologias que nós temos para a produção de culturas anuais, de cereais, de leguminosas, mas para consumo humano direto, como o feijão, a fava, etc., há áreas que não são adequadas para isso. E aqui, para mim, acho que para todos nós até é mais fácil de facto eu exemplificar com casos portugueses, que é como, por exemplo, o caso do Alentejo em Portugal. A maior parte dos solos, de facto, não comportam, não só pelas características do solo e de clima, mas até pelas características de morfologia, de irregularidade do terreno, por aí fora, eles de facto não são compatíveis em geral com estar a fazer lá uma cultura de cereal todos os anos, por aí fora. Portanto, não quer dizer que não pudesse fazer uma cultura de 6 em 6 anos, desde que se gerisse bem o que acontecia lá, mas portanto eles basicamente não podem ser usados para esse fim. O que é que acontece noutras zonas do mundo? Vamos dar um exemplo. Na Amazónia, zonas desflorestadas para fazer produção de bovinos ou fazer produção de soja. Se saíssemos de lá, onde nunca deveríamos ter estado, não é? A floresta tropical regenerar e essa é a melhor oportunidade em termos de biodiversidade e em termos de sequestro de carbono. Vai-se recuperar o carbono que se perdeu quando se perdeu a floresta. O caso muito interessante, e nós trabalhamos muito no meu grupo de investigação, que é o caso do montado em Portugal, e em geral das conciliações entre floresta e pastorícia em Portugal, portanto a silvopastorícia. No norte e no centro estamos mais a falar de mosaico, temos pedaços de floresta e pedaços de pastagem, no sul temos a combinação simultânea das árvores e da pastagem, e isto é muito interessante no caso do montado, é que as análises em termos de ecologia em geral o que mostram é que o montado, até em termos de conservação de natureza, de biodiversidade, é mais favorável que esteja lá o montado do que o que quer que seja que nós teríamos se agora abandonássemos o montado e tentássemos ainda assim conduzir um processo de restauro ecológico. Portanto, o nosso montado tem outros defeitos já agora e tem problemas graves de insustentabilidade por causa da renovação do arvoredo, mas portanto, isso precisa de ser resolvido, mas assumindo que se consegue resolver o problema da renovação dos sobreiros e das azinheiras no montado, ele de facto tem esta característica especial que é ideal que ele seja utilizado para um sistema de pastorícia, portanto não há competição nem com a produção de alimento para fim humano, pelo contrário, está-se a produzir algum alimento, leite e carne para fins humanos, nem há competição com conservação da natureza, porque aquele sistema é, neste momento, pelo que sabemos, a melhor escolha, desde que seja bem gerido, a melhor escolha que temos em termos de conservação da natureza. E, aliás, só para exemplificar isso, é pensar em todas as áreas no Alentejo de Rede Natura 2000, que foram designadas como Rede Natura 2000, porque o que lá tem é montado, não é por terem, digamos, um idealizado sistema pristino sem intervenção humana, é porque têm um sistema altamente gerido pela humanidade, mas com características ecologicamente favoráveis. Muito obrigada. A próxima pergunta é para a professora Cecília. De que forma está a acontecer ou não formação nestas matérias para decisores políticos? Bem, muito obrigada pela pergunta, que é extremamente pertinente. De facto, essa formação não existe, mas tem um potencial enorme de existir, e nomeadamente ser uma das atividades a desenvolver pela Associação Alimentar Cidades Sustentáveis. Eu queria só aqui deixar uma nota de que a forma como essa informação e essa capacitação deve ser feita aos diferentes atores, deve ter em atenção os valores
e os interesses de cada ator. E, por exemplo, aquilo que nós fazemos nesta partilha de informação, é uma partilha de informação através destes webinars, é uma partilha de informação muito transversal, que tenta comunicar, fazer aqui uma partilha entre o que a academia produz, o que é de interesse a quem está no terreno e à comunidade, e isso tem sido, até à data, o mote da atividade da Associação Alimentar Cidades Sustentáveis. A capacitação, e como eu referi, que é um dos déficits de governança em Portugal, de todos os atores, e quando falamos em atores, falamos também a nível de políticas públicas, dos técnicos que fazem parte destas decisões de políticas públicas, implica uma outra abordagem mais específica, que neste momento não existe nenhuma entidade a fazer em Portugal, mas também não existe uma grande vontade de que isto aconteça. Quer dizer, embora nos últimos anos tenha havido cada vez mais um interesse por estas temáticas, e nós estamos muito contentes que isso esteja a acontecer, mas ainda há aqui muito trabalho para fazer, e esta capacitação e esta informação aos decisores políticos e aos técnicos nas autarquias será uma excelente oportunidade para novas atividades que venhamos a desenvolver. Há uma outra questão que não me foi dirigida a mim, que tem a ver com a questão da agricultura urbana, da justificação. Não sei se, Francisca, se podias fazer a leitura. Eu gostava só de dizer que uma coisa não impacta a outra, não é? Porque o facto, para já a agricultura urbana, nós temos uma forma muito genérica de ver a agricultura urbana. A agricultura urbana pode ser uma agricultura urbana para os cidadãos, para a comunidade, ou uma agricultura urbana para produção do ponto de vista profissional de abastecimento. Aquilo que em Portugal se denomina ou se entende por agricultura urbana é muito uma agricultura para consumo próprio. Portanto, isto não é necessária, faz parte das questões, vai responder às questões de coesão social, a uma resposta à coesão territorial, ao aumento das áreas verdes e das áreas permeáveis nas cidades, mas não responde ao problema de abastecimento do sistema alimentar. Portanto, é preciso diferenciar aqui outras coisas, estes pontos. Eu vou fazer um bocadinho já a ponto com o fecho das lições aprendidas, porque eu acho que há aqui, embora tenham sido diferentes as intervenções, há aqui uma situação que é muito importante, que é o acesso aos dados, o acesso à informação e a forma como a informação nos chega. O Tiago veio-nos transmitir-nos de uma forma já trabalhada a informação de dados que são dados extremamente específicos e científicos, e que nem todos nós, atores do sistema alimentar, dos decisores políticos ao produtor, temos acesso. Portanto, esta questão do acesso aos dados, que também foi referido pela Sílvia, ao percebermos o que é que já foi feito, nós temos que saber o que é que já foi feito e quais são as lacunas de conhecimento para podermos evoluir nesse caminho. E eu acho que aqui o que é realmente importante é o acesso aos dados e a forma como nós vamos, desculpem lá, até vou usar a expressão da alimentação, mastigar esses dados para os podermos comunicar e que eles possam ser percebidos pelos diferentes atores do sistema alimentar. E passo a palavra à Francisca. Obrigada. Muito obrigada, Cecília. Eu peço desculpa, eu não tinha referido quem tinha feito a pergunta anteriormente, tinha sido a Cátia Godinho, a questão de que forma está a acontecer ou não formação nestas matérias para decisores políticos, e depois a pergunta que imediatamente respondeu Cecília, eu já encontrei, a questão, e agora já perdi. E que foi dirigida ao Tiago, não? Foi dirigida ao Tiago, mas que a Cecília acabou por responder. Não sei se o Tiago depois quer adicionar algum ponto. Eu peço desculpa, eu acabei de... não, encontrei. É da Ana Maria Passetti. A minha questão destina-se ao Tiago, mas como eu referi, a Cecília também acabou por responder, em relação ao mito sobre a alimentação de proximidade. Isso torna inválidos os esforços feitos no âmbito da agricultura urbana. Como é que as cidades podem contribuir para tornar os sistemas alimentares mais eficientes? A pergunta era para mim, mas a Cecília já respondeu cabalmente. Portanto, eu passo aqui, porque não tenho nada a acrescentar em relação àquilo que a Cecília disse.
Ok, muito obrigada. Então eu vou passar para a pergunta do Luís Lopes. A questão da terra, o modelo defendido pelos oradores, parece que está a provocar o abandono da agricultura de zonas periféricas, marginais, da Baía de Produtividade, nomeadamente da agricultura montanha do norte de Portugal. O que fazer ao abandono de mais de 1/3 de áreas marginais condenadas a incêndios florestais? Eu penso que a pergunta foi aberta a todos. Ok, eu posso começar. Aproveito que saltei, saltei a anterior. Portanto, atenção, eu fui elencando, digamos, mitos e contramitos, não é? Não estive, pelo menos da minha parte, a defender um modelo. Aliás, pelo contrário, eu acho que a função dos cientistas é explanar a informação que temos, as consequências, e depois deixar o espaço ao debate democrático e à decisão política, e não propriamente estar a defender um modelo. Claro, podemos desenvolver certos modelos, apresentar as vantagens e desvantagens, mas não nos cabe de todo a nós dizer que modelos é que são melhores e que modelos é que são piores, porque isso são decisões que vão para além da ciência. Agora, concretamente, em relação à questão levantada, precisamente o trabalho que nós temos feito no meu grupo de investigação e que até se ancora em alguns destes desmontagem de mitos que eu aqui referi, tem precisamente a ver com essa resposta em relação aos terrenos marginais. Precisamente o ponto, e talvez até o alerta que eu faço aqui, a criação do mito de que a produção animal é, across the board, tout court, um problema. Esse mito é extremamente pernicioso, precisa de ser desmontado, porque é um mito que atacaria aquilo que, de facto, do meu ponto de vista, vejo como uma das principais soluções para os territórios marginais, que é a pastorícia. E a pastorícia não só pela manutenção de emprego e de presença territorial, e com esse aspecto muito importante, que é a produção animal assegura uma necessidade de força de trabalho constante, quase, não é constante, mas ao longo de todo o ano, ao contrário de muita produção agrícola, que tem focos concentrados de necessidade de mão de obra e, portanto, nesse aspecto é pior em termos de fixação de populações e de criação de emprego permanente, e, portanto, é esta pastorícia feita em terrenos que não são adequados para fins agrícolas, de produção de alimento direto, feita em terrenos em que a pastorícia é essencial para a redução de carga de combustível e, portanto, para evitar os incêndios, e é essencial para manter um sistema que depois, como um todo, mantém os serviços de ecossistema. E, aliás, no Norte, como foi aqui referido, e provavelmente conhecem muitos aqui, o trabalho que está a ser feito por agricultores, e hoje em dia com colaboração com centros de investigação na Serra do Alvão, precisamente da manutenção e da promoção de uma pastorícia sustentável que permita preservar e potenciar o ecossistema. E, simultaneamente, criar emprego e fontes de rendimento para as populações locais. Muito obrigada. Não sei se a Cecília ou se a Sílvia querem acrescentar algum ponto à resposta de Tiago. Estamos mesmo a chegar ao fim. Eu sei que a Cecília ainda quer fazer uma breve... Havia uma pergunta, Francisca, havia uma pergunta para a Sílvia. Eu sei. Só queria saber se a Cecília e a Sílvia querem reagir a esta pergunta, e eu só queria referir que eu vou fazer as últimas 2 perguntas e depois vamos mesmo ter de encerrar. E quem precisar de sair, não há problema nenhum, o webinar vai estar gravado. Eu vou fazer as últimas 2 perguntas e depois passo a palavra à Cecília. Então, temos uma pergunta para a Sílvia, do Arthur. Ele pergunta como podem organizações como a Alimentar Cidades Sustentáveis participar na nova parceria europeia Future Food Partnership? Yo no conozco bastante de las características jurídicas de vuestra organización. No sé si es una asociación, si es una organización de investigación también. En general, la parcería es viene de una Call Horizon. Entonces, las reglas para participar son las reglas de todas las parcerías Horizon Europe. Y entonces, si se quiere participar después de los primeros 2 años en la parcería como funder, también dando una financiación en términos de meses hombre, es decir, en términos de in-kind contribution. Esto se puede hacer, pero se puede también participar como beneficiarios. No sé si vosotros podéis identificaros como una Research Performing Organization o
¿no? Si vuestros objetivos son también lo de hacer investigación, o como entidades interesadas, es decir, asociadas a la parcería. Pero lo que quería subrayar es que la parcería va a diseñar convocatorias para el futuro. Entonces, vosotros podráis participar en las convocatorias abiertas también, que estarán abiertas para toda Europa y para todo tipo de socios. Entonces, esto se tendría que profundizar más para comprender bien cuál es vuestra naturaleza jurídica y desde esa comprender cómo participar a nivel más alto en la parcería o a nivel simple de beneficiarios en las convocatorias abiertas. Muito obrigada, Sílvia. Vou fazer a última pergunta. Peço desculpas, é um bocadinho difícil manter-nos dentro do tempo estipulado, porque, enfim, a discussão é sempre muito rica. E penso que a pergunta também é para o Tiago, pelo menos é sobre o tópico que referiu. A pergunta é da Joana Oliveira. Apesar de alguns solos não permitirem determinados cultivos, pesquisas sugerem que se o mundo adotasse uma dieta predominantemente de base vegetal, o uso total de terras agrícolas diminuiria. Uma redução que podia chegar a 75%, pelo que a otimização dos solos disponíveis destinados à alimentação seria maior. E, portanto, a Joana continua, o que teria um impacto muito positivo não só para o ambiente, mas também ao nível da segurança alimentar. Certo, plenamente de acordo. Portanto, as tecnologias agronómicas que nós temos atualmente, portanto, com o nosso conhecimento nesta área, é verdade, se reduzirmos o consumo de produtos de origem animal, temos muito mais opções de aumentar a sustentabilidade do sistema, reduzir emissões de gases com efeito de estufa, reduzir a área, reduzir impactos sobre a biodiversidade. Portanto, isso sem dúvida. E, portanto, há aqui um ponto intermédio, há aqui um sweet spot, não é eliminar a utilização de animais, é provavelmente reduzir em relação ao que temos agora. O quanto e o como devemos reduzir é que depois está fortemente dependente da forma como a tecnologia evolua. Isto, por exemplo, para dar um exemplo, nós temos indicações, usando uma série de técnicas, todo um portfólio de técnicas, que nós potencialmente podemos reduzir ou compensar pelo sequestro de carbono que acontece nos sistemas, as emissões de metano associadas aos ruminantes. Pode acontecer. A ciência diz-nos que há caminhos possíveis. Agora, se os atingiremos ou não, e consoante atingiremos mais ou menos, devemos fazer uma maior ou menor redução do consumo de produtos de origem animal. Obrigada, e encerro então o debate. Vou passar a palavra à Cília para encerrarmos o nosso encontro de hoje. Então, eu ia começar por agradecer à coorganização deste evento, aos participantes e aos palestrantes por este riquíssimo evento. Eu ia só deixar três ideias. Uma questão que eu acho extremamente pertinente é, como referi, conhecer os dados, conhecer o que existe, para poder robustecer as nossas decisões. Estes dados são importantes e têm que ser comunicados de forma diferenciada aos diferentes atores. Outra ideia que eu acho fundamental é sair da nossa área de conforto e estar aberta a outras perspectivas, e a intervenção do Tiago veio-nos mostrar que nós se calhar não estamos tão confortáveis com algumas afirmações, mas que elas são necessárias para nós repensarmos as nossas formas de procedimento. Também a intervenção da Sílvia foi nesse sentido e a minha. Eu acho que a questão da governança e quais são e a importância da governança para que os sistemas alimentares sejam mais sustentáveis, mais inclusivos, em que todos os atores se revejam e sejam mais justos, é ainda uma área extremamente desconfortável e que deve ser cada vez mais considerada na agenda de discussão por todos os atores do sistema alimentar. E por fim, dizer que isto tudo se fecha é extremamente importante e se fecha porque nós só através do conhecimento do que existe, mas também daquilo que não existe, podemos tomar melhores decisões e, nomeadamente, isso é extremamente
relevante para um país como em Portugal, onde o financiamento é sempre uma questão que arrasta as nossas decisões. Se nós tivermos dados mais robustos, consigamos perceber o que já existe, o que já foi feito, consigamos aprender com as experiências e as boas práticas, mas também, não só com as boas práticas, mas também com aquilo que não correu bem nas iniciativas, nós vamos conseguir articular melhor as políticas, desenhar mais as políticas e ser mais coerentes e eficientes nas nossas decisões. Penso que esta é uma das possíveis conclusões deste webinar. Queria só dizer que a AXA está sempre disponível para a vossa colaboração de forma voluntária, como associado, apoiando as nossas iniciativas e até desplotando outras áreas de atividade que possamos vir a desenvolver nos próximos anos. Muito obrigada a todos e a todas e um resto de um bom dia. Gracias. Obrigada. Obrigado também. Buen día. Muito obrigada. Bom resto de dia.